como praticamente sempre, né, mãe? Estava fazendo um link com o nosso estudo do grupo que começa às 19. Marília deve lembrar, né, sobre olhar para si e cuidar de si já é um ato de amor. Então, a gente muitas vezes acaba não olhando para nós, não nos inspirando muitas vezes em nós. Até mesmo no grupo de estudo falamos sobre inveja, que muitas vezes a gente acaba olhando para o outro, achando que a grama já tem outra pessoa que é a nossa, por aí vai. Então, fizemos uma breve reflexão nessa noite para falarmos sobre cuidar de si. É um ato de amor. E nós possamos nessa noite, através do que vamos conversar, digamos assim, possamos parar, refletir, serenar e pensar consigo mesmo. Por que nós muitas vezes não nos olhamos, não nos observamos, não nos cuidamos? Não é? Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o corpo é o instrumento do espírito. Se a dor o visita, é porque a alma necessita de lições maiores. Também falamos para sermos gratos, não é? Sermos gratos, colocarmos nas nossas orações o que nós estamos passando. Muitas vezes dificuldades, mas que possamos nas nossas orações antes de dormir colocar o agradecimento, sendo grato por tudo que é de bom e de ruim, e quantas coisas nos foi livradas, digamos assim, no decorrer do dia, que a gente nem sabe, enquanto a espiritualidade trabalhou dobrado para nos auxiliar em vários momentos. Então, conforme Joana de Ângeles, se a dor nos visita, é porque a alma necessita de lições maiores. Que nós possamos também compreender que quando sentimos chegar a nós as doenças, ou simplesmente a dor por afastamento, despedidas, por aí, inúmeras citações poderia colocar, o que nós passamos, ou melhor, o que cada um está passando hoje que trouxe vocês à casa espírita. Cada um de vocês sabe muito melhor do que eu, o que cada um está passando nesse momento, o que veio buscar hoje na casa. Cada um sabe, talvez até a correria que fez para poder chegar aqui, dentro do horário, para poder receber o auxílio, o conforto, a luz, a proteção, a qual todos, com certeza, já estão recebendo nesse momento. E possamos, então, vivenciar esse momento para internalizarmos e fazermos essa reflexão. Essa imagem, através do filme, que nos traz vários ensinamentos, que tem um livro também, né? Quem pôde ler ou quem assistiu o Nosso Lar, que ilustra um pouco do planejamento reencarnatório. Então, hoje você é redundante já, né? Falar que também foi falado no livro sobre os compromissos que nós fizemos lá. E o quanto dos compromissos que nós estamos deixando de fazer, se nós não nos dedicarmos a fazer agora, a reiniciarmos hoje, ou simplesmente darmos continuidade para quem já está no caminho, seguir em frente, buscar esse melhoramento. Que hoje essa vinda dos irmãos dessa casa cheia não seja somente hoje. Não é somente pela dor que nós chegamos aqui. Se viemos pela dor, que bom, sejamos gratos. A sacudida
foi nos dado. E nós reconhecemos isso. Tanto é que estamos aqui na casa hoje. Mas que não seja somente hoje, nessa busca de um milagre. Sabemos que a caminhada é longa, devagar, não é corrida, é uma caminhada. E que através dela, passo a passo, nós possamos seguir o caminho de Jesus, irmos em frente, irmos com direcionamento. Como Jesus não perdeu o direcionamento de todas as decorrências do que ele passou, nós possamos também seguir através dos ensinamentos dele este caminho. Então, no nosso planejamento reencarnatório, como está no nosso lar, como alguns de vocês devem saber como que é feito, lá fizemos vários compromissos com o mundo espiritual, galgando aqui darmos um salto na evolução muitas vezes, nos achando que vamos conseguir realmente tudo, tirar dele. E hoje temos uma prova real aí fora, ou até aqui mesmo dentro da casa, nos vemos muitas vezes em prantos ou com muita dificuldade para passarmos por ela. O nosso corpo, como uma ferramenta de aprendizado, muitas vezes por atos que nós cometemos em vidas passadas, hoje pagamos o preço. Alguém que veio com alguma deficiência, sem uma parte do corpo, ou que acaba no decorrer da vida perdendo, sentindo lesões que dificultam alguns movimentos e por aí vai. Nesse sentido, a gente sabe que são muitas vezes resgates de nossas ações, tanto nessa como nas passadas, porque nada é por acaso. Não é verdade? Então, todas as nossas ações vai gerar oração, oração, e todos os nossos atos nós vamos nos comprometer de responder por eles. Muitas vezes fazem mal para nós e a gente quer desejar coisas ruins. Não esqueça, tudo que vai, bom. Então, desejamos o bem para o irmão que fez o mal. Desejamos que ele venha despertar em algum momento, que ele possa refletir em algum momento pelo que ele nos fez de mal, que ele entre em nossas orações, para que ele em algum momento desperte, mas não somos nós que fizemos a justiça. Então, largamos a mão de Deus, como diz, né? Ou cada um vai responder conforme os seus atos. Então, essa nossa responsabilidade espiritual, a qual fizemos lá no nosso plano reencarnatório, nos comprometemos também com o nosso corpo. O nosso corpo físico, esse bem material ao qual Deus nos permitiu, porque não nos valorizarmos. Se nós não nos enxergarmos, se nós não nos olharmos diferente. É a frase que também foi dita no grupo: se eu não me valorizar, quem vai? Eu vou criar expectativas nos outros para que me valorizem? A expectativa vai nos gerar decepções. Vamos nos decepcionar com os outros, porque nós criamos a expectativa. Vamos criar a expectativa em nós, que eu vou conseguir. Embora simbolicamente 2025 virou, entrou 2026, a gente tem lá um caderninho com todos os objetivos, lista nova. E aí, daqui a pouco olha para trás, muita coisa dali era que 2025 não foi feito. Mas pelo menos passou para 26 e segue como objetivo. Torça e consiga cumprir ainda esse ano. Lembrando disso, o nosso compromisso com o nosso corpo. É um bem material que foi nos dado.
vai ser tirado? Vai. É por empréstimo, é por algum tempo determinado para cada um de nós. Mas enquanto estivermos com Ele, ambos dependemos, espírito e o corpo, para a gente conseguir a nossa evolução. A permissão para essa evolução nós vamos ter através do nosso corpo. Ele que nos leva, Ele que nos move, Ele que nos garante. Por exemplo, chegamos aqui. Hoje chegou o momento de despertar, acredito, de muitos. Não sei se alguém quer levantar a mão, mas alguém veio, está vindo pela primeira vez numa casa espírita, ou em pensamento, já tiveram despertar, já ficaram muito tempo, se afastaram, e o Espiritismo de alguma forma chamou de novo. Muitas vezes não tem como escapar, né? O despertar muitas vezes acontece em algum momento e às vezes a gente vem pelo amor. Algum amigo que convidou, a gente vem junto, alguém pediu carona, a gente trouxe junto, vou conhecer, eu quero saber como é que é o Espiritismo, e vem e entra numa casa espírita. Aquele talvez fosse o primeiro chamado pelo amor. E a gente soma. Aí, de repente, na segunda vez já é pela dor. Né? O chamado é feito e a gente acaba retornando uma casa pela dor. Mas que bom que aqui chegamos, né? Então, o intuito da nossa conversa de hoje é olharmos para si, para a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. Essa interconexão que temos com o corpo e o espírito, através do nosso perispírito, que carrega marcas e também leva marcas dessa existência. Que possamos não levar manchas ao sairmos dessa encarnação. Manchas em nossas ações, muita raiva, muitos atos que cometemos aqui. Que possamos hoje refletir em que nós devemos mudar, vendo que nós estamos procurando estarmos bem consigo mesmo. Sabemos que as ações que não foram boas nos acarretou em situações ruins. Embora na gangorra da vida nós estamos horas lá cima, horas lá embaixo, mas que possamos valorizar todos esses momentos. Como Joana de Ângeles nos disse lá no princípio, muitas doenças elas vêm como alertas e oportunidades de crescimento. Muitas doenças nos vêm para nos parar, para que nós paramos, refletirmos de alguma forma por que estamos muito acelerados. Tudo na volta está acelerado. Às vezes a pressão sobe, né? Porque às vezes juntamos tudo e queremos abraçar o mundo, resolver o problema de todos, deixamos o nosso às vezes de lado e acarretamos com doenças. E esse momento que chega é para nós pararmos. Para nós refletirmos o que estamos fazendo de errado, que ela chegou até nós. Quais foram os nossos atos do que guardamos que gerou tal doença. Ao momento que nos identificamos, buscamos essa melhora. A doença, ela vem como alerta. As dores são alertas, ou às vezes, como uma doutora me disse, é o teu corpo gritando para te parar. Me lembro o caso em Santiago, de uma senhora que sentia muito dores nas costas, fez exame, não encontrou nada, foi médico, não.
não chora. Ela veio na casa espírita, foi lá em Santiago. A espiritualidade disse, através de uma comunicação para ela, que ela era muito controladora. Ela queria controlar tudo e a todos. Controlava o marido das ações, controlava os filhos, até a nora ela queria controlar. E este autocontrole dela e de todas as situações acarretou que ela estava carregando o quê? Ela queria carregar todo mundo na sua conta, e ela determinava. As dores nas costas era este sentido de controlar a tudo e a todos, sendo que nós não controlamos as situações. Nós temos que mudar a nós, nós não conseguimos mudar a nós. E ela achava que dessa forma ela conseguiria. Encontrou ali, digamos, um aliviador, através de ação que ela tomasse dali para frente, e não ser mais controlador, ou seguiria com as dores. E quem sabe a futura doença iria acarretar na sequência disso. Nesses momentos encontramos o papel da prece e do passe, para que possamos identificar como estamos nos sentindo, serenando, pensando quanto de nós aqui consegue serenar. Muitas vezes ouvir a voz interior, ouvir o seu mentor durante o dia da correria do nosso dia a dia. Em que momento nós conseguimos serenar? Pararam para pensar já? E muitas vezes 5 minutos, 10 minutos, acho que é o mínimo, que a maioria, ou a grande maioria, fica no celular. Eu tirei por baixo, 5, 10 minutos. Esse tempo nós temos para ficar olhando vídeo, notícia, novelinha, jogos, e por aí vai. E não dedicamos 5 minutos para serenar, falar com Deus, simplesmente meditar, respirar fundo, sentir o ar entrando e saindo. Por que eu não consigo não? Mas para outras coisas a gente se perde no tempo. E isso faz uma grande diferença. Então, autocuidado como ato de amor. Vamos nos olhar, vamos nos cuidar, porque se nós não nos cuidarmos, só quem tiver alguém controlador que vai conseguir querer nos cuidar, né? O ato de cuidado como um ato de amor, como tem campanhas de autoexame lá, tudo rosa, incentivando as pessoas a se preocuparem consigo, fazer exames médicos, porque a gente sabe que além da fé, a ciência caminha junto, né? Nós vamos falar até na sequência. Então, cuidarmos da nossa alimentação, porque é o que nós ingerimos e colocamos para dentro do nosso corpo. Se nós não nos preocupamos com o que nós colocamos para dentro de nós, nós estamos nos preocupando com nós, comendo qualquer coisa, do jeito que tiver, ou o que for feito, com a composição, que hoje cada dia está mais complicada, né? Buscar algo natural. O nosso sono, todos estão dormindo bem, né? Regradinho, das 10, acorda às 8, às 7, bem tranquilo, não acorda nem no momento da noite, fecha os olhos e acorda renovado. Todos estão assim? Se
Se não estão, olha a falta de uma prece antes de dormir, a garrafinha do lado da cama, pedindo para o mentor frutificar aquela água, cuidar 1h30 antes de deitar, se desligar das telas, sei lá, esses pequenos atos valem uma boa noite de sono. Se não quiser, pegue a rotina, mas se quiser melhorar esse sono, muda um pouquinho. As nossas atividades físicas, como elas estão? Todos em dia, levantando peso, fazendo caminhada. Quem colocou aí 2026 para começar uma academia, fazer uma caminhada, fazer uma dieta, sabe? Ou mudar realmente a rotina e o hábito. Mas isso tudo faz parte da gente cuidar do nosso corpo físico, para nos melhorar, nos sentirmos melhor. Temos amor próprio e a valorização da vida. Trago também, como exemplo, o papel da mulher na sociedade, a mulher espírita e sua missão, que nos permitiu estarmos hoje aqui em Canadá. O papel da mulher na sociedade, na espiritualidade, através da maternidade, do trabalho, da mediunidade, fortalecimento emocional e espiritual que necessitamos. Se a vida do homem já está corrida, imagina da mulher, que tem que cuidar da casa, fazer almoço, janta, e ainda quem trabalha fora, ainda mais corrido. E mesmo assim, carrega a serenidade e o amor para com a família, com os filhos e os demais. Agora eu falo com as mulheres. Vocês estão cuidando desse? Pararam para pensar que vocês têm que cuidar de vocês também? Não é correr para entregar para o filho, para o marido, a comida, o prato, a roupa, a dobrada, a passada, a ajustada, a roupa no varal e assim vai. Vão conseguir parar um pouquinho para pensar em você também. Importante. A fé, a prevenção com fé e ciência. Eu coloquei fé e consciência. Não de consciência, mas com a ciência, né? A importância da medicina ela está aliada com a fé. O Espiritismo não nega, né, a ciência, mas complementa muitas vezes com exemplos de superação e apoio espiritual. Me recordo uma história de uma mulher que, fazendo seus exames de rotina, já tinha identificado uma doença, fazendo o seu acompanhamento periódico com o seu médico. O médico, vendo que a sua situação estava agravada nos exames, pois ela tinha um câncer. Ele olhou os exames dela e, pelo diagnóstico médico, ela não teria mais que 2 meses de vida. Vendo esses exames e com dor no coração, acredito eu que o médico disse para ela, receitou um remédio, porque ele, sabendo que ela sentiria muita dor, ele deu um remédio para a dor e disse o seguinte: toma um comprimido por dia, vou te dar 2 caixas, a receita de 2 caixas, são 60 comprimidos. Quando terminar, toma. Esse remédio é como você disse, vai ser um santo remédio para ti. E ela saiu com uma esperança naquele consultório, porque o médico, acredito que com a dor no coração, não quis dizer para ela que pelo diagnóstico ela teria
Aí vocês imaginem só. Vocês imaginem só. Ela, com o remédio na receita que traria o alívio da dor, ela tinha 3 filhos. Era mãe solteira. Cuidava de uma casa. Morria, limpava, fazia comida. E nesse momento não tinha dinheiro para montar a remédio. Que não era barato. E eram 2 caixas. Ela foi na farmácia, viu o preço, não tinha nem como imaginar como pagar. Voltou para casa e com muita fé, ela pegou aquele receituário e picou em 60 pedaços e tomava um por dia. Esse foi o remédio dela. E eu acho que o final da história você já deve calcular. 2 meses depois, ela voltou ao médico, para o espanto dele, porque ele já não esperava que ela retornasse. Nesse ato, com muita fé, vocês acreditando ou não, ela se curou do câncer. São exemplos raros, dá para dizer assim, mas o quanto a fé transforma. O quanto é necessário nós alimentarmos a nossa fé, vindo numa casa espírita, buscando através dos ensinamentos, dos grupos de estudo, irmos nos melhorando e nos compreendendo, nos entendendo, compreendendo tudo o que está acontecendo à nossa volta, porque nada é por acaso e tudo tem um porquê. No centro, nós encontramos esse espaço de acolhimento, com grupos de apoio, grupo de estudo, atendimento fraterno, com campanhas educativas e os atendimentos que são feitos nas casas. Nós todos seremos sempre bem acolhidos e buscamos assim alimentarmos a nossa fé, para que através do nosso cuidado, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, possamos buscar. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 6 de perfeito, nos traz as instruções do Espírito que dizem cuidar do corpo e do Espírito. E dois, não é um ou outro, é cuidar dos dois. E nós estamos fazendo isso? Esta é a pergunta para refletirmos. Temos que cuidar do corpo e do Espírito. Um depende do outro nessa caminhada. Nessa imagem de uma pessoa que eu acho que tem mais antigo de Deus, deve lembrar da princesa Mariana, dos atos de caridade que sempre buscou fazer. Ela não precisa ser uma princesa, uma rainha, um rei, para a gente fazer a caridade. O papel da caridade muitas vezes termina com as dores que nós estamos. Nos alivia o pensamento e nos faz vermos o mundo de uma outra perspectiva. Que possamos, sem gastar R$1, fazer uma visita no hospital, num lar de idosos, onde tenha crianças, pode ser até mesmo no bairro. Ajudar e auxiliar de alguma forma, sem precisar ser um auxílio financeiro. Vamos dizer, Jairo, eu passo por uma dificuldade financeira, como que eu vou ajudar alguém? Simplesmente dando um abraço. Quantos de nós aqui podem estar precisando somente de um abraço? Mas um abraço.
líderes, fazemos apoio, auxílio. Muitas vezes, quantos de nós às vezes precisa só ser ouvido? A gente só quer desabafar. E às vezes, como que eu vou auxiliar alguém se eu não sei o que dizer? É o suficiente. Dá atenção que muitos de nós, nessa correria de hoje em dia, não encontra. Ninguém dá atenção quase para ninguém. Nós estamos morando em cidades pequenas, mas muitas vezes parece que cidade grande, ninguém se olha, ninguém se cumprimenta, muito menos. Então, a doação de tempo, a atenção e a fé faz parte dessa caridade. A visita nos hospitais nos faz muitas vezes refletir, né? Para quem já passou por algum estágio no hospital, ou algum bom tempo no hospital, é que nós valorizamos os momentos, porque aquele momento foi propiciado para nós convivermos com aquela outra pessoa. Talvez um tempo que nós não tivemos na infância, na adolescência, ou até mesmo após adultos. Gratos por quem pôde ser o cuidador, porque estava numa situação boa, digamos assim, enquanto o outro estava doente. Grato para quem estava doente, tinha um cuidador, dependendo da visão que nós estamos tendo em cada situação. Gratos por quem pôde conviver algum tempo no hospital com seus entes queridos, porque o tempo passa. Estamos em janeiro branco, como algumas campanhas nos trazem, né? Cuidar da saúde mental é um ato de autocuidado. Com inúmeros índices só subindo de depressão e outras doenças, é a falta do nosso cuidado, muitas vezes de olharmos para nós e não deixarmos o mundo lá fora nos contaminar. Valorizarmos as nossas ações, podermos fazer atos de caridade, valorizarmos todos os momentos e a todos que estão à nossa volta. Esse incentivo dessas campanhas é para que possamos refletir. Não quer dizer que somente em janeiro que nós temos que cuidar da nossa saúde mental, mas pelo menos que é bom que em janeiro é feito para a gente refletir, né? O cultivo à saúde integral ao qual nós precisamos. Então, cuidar do corpo é honrar o templo onde se habita o Espírito. Que possamos cuidar do nosso corpo, aonde hoje, nesse momento, o nosso Espírito está encarnado. Que através do nosso corpo, nós possamos continuar por ainda mais um tempo nesta caminhada terrena. E que a busca, a qual viemos aqui, é evoluirmos. E estacionado, muitas vezes, onde nós estamos, não vai a lugar nenhum, né? Que possamos então, meus irmãos, através dessa reflexão dessa noite, ficar com esse compromisso de nos honrarmos, de cuidarmos de nós mesmos. Um cuidado para nós também é um ato de amor. Se nós estivermos bem, podemos retribuir para com os outros. Se nós não estivermos bem, como nós podemos cuidar dos outros também? Eu deixo um compromisso para cada um de vocês. Quem puder lembrar de fazer e chegar hoje em casa e olhar no espelho. Olhar bem dentro dos olhos e dizer: eu te amo. Fica o compromisso para cada um de vocês chegar na frente do espelho em casa, olhar dentro dos olhos e dizer: eu te amo. Obrigado pela oportunidade. Vamos realizar
depois de tudo que ouvimos, que possamos guardar no nosso coração e colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos, Pai Celeste, por este momento, pelas palavras que ouvimos, pela mensagem nos trazida pelo nosso irmão Jair, que possamos, no nosso dia a dia, vivenciar, olhando para dentro de nós, procurando valorizar o que já conquistamos no bem interiormente e tudo aquilo que sabemos que precisamos modificar e que o façamos no nosso dia a dia. Que possamos vivenciar a mensagem de Jesus a cada momento. A tarefa, como todos sabemos, é árdua, mas precisamos repensar as nossas ações a cada instante para que possamos aproveitar a oportunidade reencarnatória que estamos vivenciando para que façamos a mudança interior que tanto necessitamos. Que a coragem, a perseverança e a fé sigam conosco. E que todos aqueles que trazemos no nosso coração neste momento sejam envolvidos pelas energias salutares que aqui se encontram, trazidas pelos benfeitores. E enquanto juntos rezarmos no Pai Nosso, que possamos pensar nesta cidade, demais arredores, onde possam chegar as energias curativas que se fazem neste momento. Cada um de nós recebendo de acordo com o merecimento e o esforço no bem. Enquanto estivermos proferindo a mensagem do Pai Nosso, que possamos repensar em cada palavra e que possamos abraçar em pensamento todos aqueles que queremos auxiliar e que as energias que os nossos amigos espirituais possam direcionar para todos os locais onde necessitam, da mesma forma que nós, desta coragem, perseverança, um refrigério na alma e a certeza de que precisamos vivenciar no bem a cada instante para, no futuro, estarmos em situações melhores. Que assim